Agora vamos para outra transpiração, porque essas são duas, né? Que é a transpiração estomática. Estomática vem de estômato. Estômato vem de tecido, o quê? Permanente, né? É um tecido de revestimento, que nós estudamos no capítulo passado. Então, se a outra ela tem pequena perca, né? Apenas 10% de perca de água, e a gente sabe que precisa de haver transpiração, essa aqui, então, ela tem 90% de perca de água, enquanto a outra tem perca diminuída de água, essa aqui tem perca excessiva de água. Por quê? Precisa haver essa perca de água para que haja o quê? Aquele processozinho que nós estudamos em seiva bruta, né? Pressão positiva da raiz para poder o quê? Ir levando a água até chegar à última folha, certo? Então, o livro de vocês fala assim. Eu acho que é o livro de vocês, mas que fala assim. Se não for o livro de vocês, é o que eu estou falando, tá? Embasado em outros livros. Cerca de 90% da água perdida pela transpiração, porque transpiração é um processo que precisa acontecer, ocorre pelas células estomáticas, pelos estômatos, células de revestimento, tá? Células permanentes de revestimento, que estão localizadas principalmente na epiderme inferior da folha. Cada estômato, que é um tecido permanente de revestimento, tá? É formado por duas células clorofiladas, duas células que contêm clorofila, denominadas de células estomáticas ou células guardas, com uma abertura chamada de ostíolo. Este ostíolo, a abertura dele ou o fechamento dele, vamos falar da abertura, né? Porque é transpiração. A abertura que existe lá no ostíolo, ela permite o gás carbônico, tá? Permite o gás carbônico, a perda de água na forma de vapor, eliminando o que? O oxigênio e fazendo a fotossíntese, tá? Então, observe a seguir. Foi lembretezinhos que eu coloquei aqui para vocês, para ficar mais fácil para vocês observar. O mecanismo que controla a transpiração por meio da abertura dos estômatos através das células guarda e abertura dos ostíolos pode ser resumido desta forma que eu vou falar aqui para vocês, tá? Então, a transpiração estomática, ela pode ser resumida dessa forma aqui, ó. A água conduzida pelo xilema, que é um vaso condutor que leva a água para cima, chega às folhas, alcançando o parênquima, que é um tecido permanente, tá? Alcançando o parênquima clorofilano, ou seja, parênquima que contém clorofila. Como as células estomáticas, né, as células com os estômatos, são clorofiladas, ao realizarem a fotossíntese, porque elas realizam a fotossíntese, né? Em alguns lugares sim, em outros não. Aonde realiza a fotossíntese é chamado de seiva bruta, aonde não são partes não fossintetizantes e recebem o quê? Alimentos através de seiva elaborada, né? Tornam-se mais concentrados de glicose, obrigando-se a absorver água. A água passa das células vizinhas às células estomáticas para os estômatos e ficam bem cheias. Esse processo é chamado de túrgidas. Então, a água ela passa de uma célula para outra e deixa essa célula cheia, ela é chamada de célula túrgida, tá? As paredes mais finas dessas células esticam-se, repuxando as paredes mais espessas do ostíolo, aonde faz o que? A abertura dele para permitir a eliminação de gás carbônico e de oxigênio, tá? A parede espessa se afasta e provoca a abertura do estômato. Desse modo, ocorre a saída de vapor de água para o meio externo. O que acontece? Resumindo, na transpiração estomática, né, existe o estômato, existe as células guarda e existe o ostíolo. Para haver essa transpiração de 90%, o ostíolo precisa abrir. Para ele abrir, o que acontece?
as células vão enchendo de água até encostar nas células guarda. Quando chega na célula guarda, a célula guarda ela enche de água, ela começa a ficar túrgida, cheia de água, começa a repuxar as paredes e com isso provoca a abertura do estômago, provocando a abertura dele, a eliminação de gás carbônico e automaticamente de oxigênio, fazendo o que? A fotossíntese, tá? A transpiração estomática ela acontece dessa forma.